Sejam bem-vindos à mesa de câmbio. Estou aqui hoje com o Bruno Marques, já vou apresentando de cara. Vai ser uma série de vídeos onde nós vamos abordar temas sobre importação, exportação, mercado internacional, internacionalização de empresas. Ó, foi difícil gravar essa frase para poder falar. E antes de entrar no assunto de importação, exportação, apresentar sobre a Speed, Brunão, eu quero saber um pouco mais sobre você. Como que você começou, teve o contato com o mercado internacional, importação, exportação? O que te motivou? De onde você veio? Eu sei que você tem uma veia vendedora assim, muito forte. É difícil falar com você no dia a dia, porque eu sei que você está no cliente e a gente, às vezes, é só uma dúvida ali. Eu não estou querendo exportar de fato. A gente quer trocar uma ideia com você. Enfim, de onde você veio, Bruno? Você é de Vitória? Você veio do interior do estado? Onde você estudou? Sua família? Tem filhos? Me conta um pouquinho, Bruno. Vamos lá. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade, Diego. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo aí. Eu acho que eu estou iniciando aí, né? Nós somos aí o primeiro de muitos podcasts, de muitos vídeos aí que você vai estar lançando. Inclusive depois você vai ter que falar um pouquinho mais aí do mesa de câmbio, tá? Pra gente entender. Sim. Mas eu vou falar, já que você perguntou, eu vou falar de mim. Eu sou aqui de Vitória. Na verdade, eu sou de Vila Velha, né? Mas eu nasci em Vitória. Eu comecei no comércio exterior em 2003. Quando eu comecei no comércio exterior, eu comecei como office boy ainda, né? Eu entrei numa empresa de comércio exterior, de assessoria, importação, exportação, desembaraço, despacho aduaneiro. E ali eu não sabia o que eu queria da vida ainda, né? Não tinha pretensão de fazer alguma faculdade, qual seria a minha faculdade, para que ramo eu seguiria. E no início dos anos 2000 foi o boom mesmo do comércio exterior, aqui no Espírito Santo, assim. Cara, quando eu comecei, office boy, ali eu entendi, falei, a minha profissão vai ser essa. Eu vendo aquelas pessoas ali trabalhando, né? E naquela época, né? Hoje em dia tá muito mais desburocratizado, tá muito mais digital, depois da pandemia, então. E aí eu levava documento para tudo quanto é banco, para tudo quanto é instituição, para governo, para certificado de origem, exoneração, governo do estado, né? Não entendo nada disso, tá, Bruno? Eu tô só dando exemplo aqui. Rapaz, aí, Diego, aquilo ali, cara, o que me deixou assim fascinado foi assim, caramba, as pessoas estão aqui dentro, prestando serviço para outras empresas que importam e exportam. Nós estamos mandando mercadoria do Espírito Santo, do Brasil para o mundo. Aquilo ali me fascinou. E ali eu sabia que era aquilo, me graduei na FAESA, em comércio exterior. Dali, eu tive a oportunidade de trabalhar por 6 anos como operacional na exportação. Antes disso, eu já fazia as habilitações de empresa, tinha um contato direto com a Receita, com os auditores fiscais. Depois, mais 7 anos trabalhando na operação, na importação. E o despachante aduaneiro, profissional de comércio exterior, que trabalha com isso, ele se especializa na Impo ou na Expo. Eu tive o privilégio e a oportunidade de trabalhar em ambos e na operação. Lá em 2015, a Speed me deu a oportunidade de ir para o comercial, porque eu já estava fazendo alguns tipos de regimes especiais, me especializei bastante no drawback. Então, assim, Expo, Impo, drawback, habilitação, né? Bruno, vai vender a empresa. Porque você tem que ter segurança para vender serviço, né, Diego? Lógico. Tô falando com uma pessoa aqui, eu tô na sua frente aqui, você sabe exatamente o que é vender serviço. Então, assim, serviço é você trazer confiança quando te perguntar, você não engasgar numa resposta, você ter conhecimento, ter propriedade para você passar segurança pro seu cliente. E eu acho que esse tempo todo que você tem também de bagagem, eu acho que traz grande diferença pro negócio também, Bruno. Você acha que também eu começar na parte de importação e exportação sozinho no negócio, assim, é tão simples assim eu tocar com pouca experiência? Não.
Você tem que ter know-how, tem que ter conhecimento. Então, assim, aí em 2015 eu comecei a vender a Speed. Hoje eu continuo, né? Hoje já são 2024, eu tô há 9 anos aí na área comercial, vendendo a empresa. Hoje eu sou diretor comercial da Speed, faço parte da empresa. Eu e a empresa, a gente já se mistura, não sabe quem é quem. O meu sobrenome não é mais Bruno Marques, meu sobrenome hoje é Bruno Speed, Bruno da Speed, enfim. E aí foi quando eu vim pro comercial e a gente começou junto. Em 2021, mais ou menos assim, eu entrei no quadro societário. Hoje eu sou sócio da empresa. Pô, pegou todo o crescimento da empresa, você, eu acho massa isso, cara. E agora essa nova, né, desde 2021, é algo que me motivou, já era um sonho, né? E aí, eu entrando para ser sócio da empresa, aí agora vem uma área que está me fascinando, que é a parte da gestão, que são as pessoas, que são os planejamentos, o planejamento estratégico da empresa, você pensar no futuro, para onde a empresa vai. Mas você é um cara muito comercial. Todo mundo tem que focar no seu negócio que é venda, ter seu tempo livre para fazer o seu negócio. Você, como você contou, veio todo o processo ali dentro da empresa, entendeu como funciona cada processo, tá no comercial. Vejo que você veio de uma área operacional. Ó, a gente vai entrar na parte que é importante aqui, que é o nosso roteiro aqui, de fato, que é como importar, como a empresa se torna importadora e exportadora, tá? A gente vai entrar no tema, mas quero conhecer um pouco mais do Bruno, desse processo da sua veia comercial, que eu acho que importa muito para a empresa hoje, é vender, tem que vender. Bruno, como você veio de um processo, diria operacional, mas hoje vejo você um cara muito comercial. De onde deu esse estalo? Que é o que toda empresa está preocupada em vender, fazer negócio, mas você tem essa veia, você tem sentido um comercial muito forte. Então, veio natural, você se inspirou em alguém? Natural, não, assim, não foi proposital, foi realmente natural, isso aconteceu naturalmente. Eu gosto muito de me relacionar com as pessoas, desde sempre. Eu sempre fui muito de amizade, de conversar, de bater papo, de rir, de brincar. Sempre fui da turma da escola ali, do meio pra trás. Às vezes eu ia pra frente quando a coisa ficava feia. Você era da resenha. Sempre da resenha. Futebol tem resenha, né, Diego? A gente tava falando agora há pouco aqui de jogar bola. A parte que eu mais gosto, que eu bato um bolão é na resenha. Na resenha ali ninguém me supera, não. Camisa 10 e a faixa é minha. Mas assim, aí em 2015, quando E você sendo despachante aduaneiro, você estando no operacional, você lida com o seu cliente todos os dias. Você está ali prestando um serviço, você está ali atendendo o cliente. E ele é dúvida todos os dias. E você tem que estar solícito, tem que estar pronto. Chegou uma hora, né? A Speed, depois eu vou falar da Speed rapidamente, né? Thiago, Fabrício e Ricardo, que são os meus sócios hoje. Chegava fim do ano, cara. Não ia mais brinde para dono de Speed, nada. Era tudo Bruno. Era brinde pra Bruno, não sei o quê, e vinha isso, vinha aquilo, vinha tudo pra mim. Tudo. Rapaz, chegou uma hora que um olhou pro outro e falou, cara, Brunão. É você. Brunão é o comercial. Brunão é o cara. Brunão é comercial e aí eles, né, o Thiago foi quem enxergou isso, falou, pô, Bruno, topa aí esse desafio pelo relacionamento com as pessoas, pela forma de lidar com as pessoas. E dali pra frente, Diegão, foi natural mesmo. Foi um processo. E eu queria até... Agora eu vou inverter uma pergunta aqui para você me responder. Depois eu quero que você fale da Speed. Vou falar da Speed. Mesa de câmbio, né? É um projeto. Ele está começando um projeto aí. O que nós vamos esperar aqui do Mesa de Câmbio? Conta para nós. Muito bom, Bruno. O Mesa de Câmbio, hoje vídeo aqui, isso já existe, é muito comum no mercado, a gente ouviu falar de mesa de câmbio aqui no estado mesmo. A gente sempre ouviu muito falar... As empresas, quando iam fechar câmbio, tinham contato com a mesa, entendiam as operações. Porque o câmbio é muito simples, né, Bruno? Importação, exportação... Tá simples para você, né? É. como o despacho do aduaneiro é muito simples para você, a gente estava conversando antes. Mas realmente é muito simples, porque a empresa ela precisa pagar alguém no exterior. Ou, se ela vendeu, ela precisa receber aqui no Brasil. É simples assim. Agora aqui, o meio... Quem que você vai conversar, com quem que você vai entender sobre o câmbio, entende com a mesa de câmbio, porque não é só fechar, clicar, fechar uma operação. Fechar a operação que eu digo é fechar a taxa.
quero comprar dólar tá quanto? Tá X. Não é isso. Agora, como que entende de fato dos documentos que você apresentou, que a gente vai comentar mais à frente, que quem que vai entender de fato aquilo dali, se é o suficiente, se teve um atendimento de qualidade com despacho aduaneiro, porque, reforço, é muito simples. O câmbio é você pagar alguém no exterior ou você receber aqui no exterior. Eu gosto de simplificar como se fosse uma TED. É uma TED internacional. Entendi. Só que você precisa prestar satisfação para o Banco Central, que é aqui o meio, é o documento. É que a gente vai falar mais à frente, que é a DI, a DOI. Esse documento, dentro da importação e exportação, que a gente precisa entender. Ou um outro serviço, que você precisa pagar no exterior, que você prestou com alguém, ou precisa receber um serviço que você prestou fora, a Speed mesmo. Às vezes prestou serviço para alguma empresa lá fora, precisa receber. Tem imposto? Não tem imposto? Com quem que eu falo? Cara. Porque hoje em dia tá tudo digital, mas e o pessoal? Como é que a gente traz isso? Como é que eu comunico surgem umas dúvidas com a pessoa que tá ali em casa? Surgem umas dúvidas assim, e eu logo te aciono, né? Falo, Diego, cara, ó, tô com um cliente aqui que ele me falou uma coisa. E como eu te aciono também. Fala, Bruno, Falo, rapaz, a minha competência é câmbio, moeda. Não importa o país que você vai pagar no mundo. Agora, Bruno, esse documento aqui também, eu preciso disso daqui para poder liquidar e seguir com a operação. Então, o objetivo hoje, e que eu quero seguir, trazer mais vídeos, ter essa comunicação, quero que a gente converse mais, Brunão, o Fabrício, o Thiago também, para a gente falar de outras coisas, que eu sei que o mercado de despacho aduaneiro é gigante, né, de importação e exportação, mas é trazer isso de forma mais simples para as pessoas. Desmistificar, né? Desmistificar, perfeito, acho que é a palavra correta. E dentro da mesa de câmbio, quero voltar agora a bola com você, para poder falar da Speed. E por que também a Speed? Eu quero, antes disso, fazer uma pequena introdução. Por que a Speed? Primeiro que quase toda operação que eu vou fazer com a mesa de câmbio, quando eu vou ver quem que é a empresa de despacho aduaneiro, é a Speed. O primeiro fato é esse. Depois eu quero entender, se me explicar por que quase toda empresa, quando eu vou ver a documentação da operação, tá lá o nome da Speed. Você deve ter uma explicação para isso. E por que também esse primeiro vídeo com uma empresa de despacho aduaneiro de soluções Comex? Quero que você me explique isso também. Agora tem rebrand e tudo mais, rapaz. Então. Porque quando eu descobri que para eu internacionalizar a minha empresa, para eu fazer uma importação e exportação, quando eu estava começando há muito tempo atrás no mercado de câmbio, de operações de câmbio, me deu abriu minha mente quando eu descobri o despachante aduaneiro. Eu falei, cara, ele vai resolver tudo para mim. Eu tenho que focar no meu negócio, focar na mesa de câmbio, que é que eu preciso entender a operação, ter meu relacionamento com o cliente, prestar um serviço para ele. Agora, eu não preciso me envolver em toda a questão de porto e entender toda a operação. Cara, eu preciso focar na minha venda, no meu negócio, focar ali. Mas o cara de despachante aduaneiro, eu falei, realmente, de novo, abriu a mente. É tão simples assim, depois que você entende. Agora me explica, voltando. Por que todo documento, quase todo mundo que eu vejo, tá com a Speed, tá ali, o quê? Você falou alguns anos da Speed, me conta mais um pouquinho. Vamos lá. A gente já vai entrar na importância de internacionalizar a empresa. Deixa eu virar para a câmera aqui. Então eu vou falar da Speed agora. A Speed, ela é uma comissária aduaneira, uma empresa de desembaraço aduaneiro. Ela começou dessa forma em 2004. A Speed começou com exportação apenas no ramo de rochas. E hoje, esse ano, ela completa 20 anos, né? E nesses 20 anos de Speed, veio os outros serviços aduaneiros. A importação, os regimes especiais. Então, a Speed tem drawback, entreposto aduaneiro. Nós prestamos os serviços e as assessorias e consultorias também para ex-tarifário, importação de maquinário usado. Enfim, a Speed se tornou uma empresa completa. E esse ano veio o rebrand. Um rebrand bem legal, assim. A marca mudou. Não foi uma mudança de impacto. Foi, na verdade, uma sutil mudança, como o Itaú fez. Algo similar, assim, nesse sentido. Então, assim, agora nós somos soluções em Comex, que de fato nós somos isso, né? A Speed são 20 anos de mercado, 20 anos de comércio exterior, 20 anos atuando nessa área, nesse segmento, forte em alguns segmentos, como os de rochas naturais, e agora muito forte no agro, no café pimenta do reino, exportação de gengibre. E eu gosto, assim, de terminar falando da Speed e falar do despachante aduaneiro.
O despachante aduaneiro, você falou que deu um boom na sua mente. O despachante aduaneiro é uma classe, infelizmente, nós somos uma classe pequena em números de pessoas, mas o potencial do despachante aduaneiro é sensacional. Assim, essa profissão que eu escolhi para minha vida, em ser despachante aduaneiro, grosseiramente falando, o despachante aduaneiro, ele é um advogado do comércio exterior. Porque o despachante aduaneiro, ele detém um conhecimento superficial sobre o câmbio, sobre as normas, as regras, as legislações. Nós dominamos muitos aspectos da importação e exportação. A gente desburocratiza o processo, a gente ajuda a Receita Federal a levar um serviço, a entregar as informações de qualidade, a gente consegue agilizar um estado, uma operação portuária inteira. A gente consegue fazer tudo isso pelo meio do serviço da especialização. Essa profissão de despachante aduaneiro, ela é desde a época de Dom Pedro. Éramos chamados de caixeiros viajantes. O despachante aduaneiro é um autônomo. Legal. O despachante aduaneiro, ele tem um prestígio pelos auditores fiscais da Receita Federal. É difícil de dizer, né? Mas é uma pena que hoje, assim, a gente tá uma classe que tá envelhecendo, não estão vindo novos profissionais. Mas, assim, é um orgulho, assim, ser despachante aduaneiro. Eu sou suspeito que eu sou fã, porque a empresa, para ela poder iniciar o processo dela de internacionalizar não necessariamente eu preciso estar lá no exterior, posso fazer tudo aqui, vocês vão me ajudar. Mas a empresa nasce ali para ela poder importar, exportar, ter o seu contato com o comércio exterior e ter esse facilitador, posso chamar assim, Bruno? Sim, facilitador claro. Das operações. Mas eu como mesa de câmbio, ser um despachante, eu não posso. Não. Né? Eu preciso tem que ter uma pessoa autorizada para poder fazer isso. Despachante aduaneiro é normatizado, né? Você precisa, primeiramente, ser um ajudante despachante aduaneiro e depois um despachante assinará a sua carteira para você ser despachante aduaneiro. E hoje em dia, para ser ajudante de despachante ou despachante aduaneiro, você passa por uma prova da Receita Federal, uma prova bem difícil, por sinal. Não tá mais fácil. Antigamente era diferente, era assim, era mais tranquilo, assim. Entendi. Hoje em dia não tá fácil, não. E quando você é autônomo, quando você é um despachante aduaneiro, você é um interveniente do Siscomex, que é o Sistema de Comércio Exterior, e você tem uma senha própria, o seu CPF é plugado. Por exemplo, uma empresa vai importar ou exportar, ela precisa de um despachante aduaneiro. Ela vai, na habilitação dela, na representação dela de poder, do radar dela, que é mais fácil de entender, ela vai ter que informar um número do CPF. Não é o CNPJ da Speed que vai representar a empresa. É a pessoa física. É o meu CPF, do Fabrício, do Tiago, do Ricardo. Tá lá, ó, pessoa física. Meu CPF, eu estarei registrando a DI, eu estarei registrando a DUI, eu estarei confeccionando esses documentos. É pessoa autônoma, pessoa física. Não, e eu vejo todos esses documentos depois e eu sempre tento entender com vocês, porque eu só vejo o papel. Vai lá na capa da DI, tem lá, né? Bruno Marques, Thiago, Bruno Marques, Thiago, Speed. Ricardo. De cada 198 são 10 Speed. Mas, Bruno, agora a gente já trazendo para a nossa pauta aqui, que é como internacionalizar uma empresa, como tornar ela importadora, exportadora, voltando àquele assunto que me abriu a mente de procurar um profissional da área para poder entender, eu queria que, antes de a gente falar ali dos passo a passo de importar e exportar, como tornar a empresa importadora e exportadora, mas qual que é a importância de internacionalizar a empresa? O que ela tem de vantagem, o que tem de diferente, por que a empresa tem que fazer isso, do seu ponto de vista, do ponto de vista da Speed, qual que é a importância de internacionalizar a empresa? Até difícil falar. Internacionalizar, né? Dá uma... Né? Então, assim, no meu ponto de vista, e eu acredito que seja algo que todos pensam dessa forma, ou muito parecido, são estratégias, né? Depende do seu produto, do que você tem. É um produto que pode ser vendido fora do Brasil? Se sim, as empresas mais saudáveis que eu conheço, elas atuam nos dois mercados, o internacional e o nacional. E por que eu digo que essas empresas são mais saudáveis do que aquelas que atuam só em um segmento? Porque às vezes você tem uma crise internacional, você tem uma queda nas exportações por algum motivo, no consumo.
E a mesma coisa acontece aqui dentro do Brasil. Então, ela se equilibra. Então, eu consigo... Como é que te diz no mercado financeiro? Eu venho do mercado financeiro, sou do mercado financeiro, uma empresa de investimentos que também atua na parte de câmbio, é de você não deixar... É muito comum dizer isso, né? Mas deixar tudo na mesma caixinha, né? Exato. É de você diversificar o teu mercado, a tua receita. Você, assim, porque muitas vezes o seu produto... poxa, a gente tem exportação. O Brasil exporta muito commodity, né? Mas vamos colocar, assim, no Espírito Santo, tudo que a gente traz e exporta por aqui. Tem muita coisa. Tem carne bovina, tem frango, tem... O agro é muito forte, né? Café, pimenta, gengibre. A gente tem as rochas naturais que exportam muito por aqui. É o grande foco de a Speed é o nosso... referência. A maioria, né? Dos nossos clientes, né? A gente está no segmento de rochas ali. Tanto na Impo quanto na Expo. Mas, cara, então, se você tem um produto, né? Que ele pode ser exportado, que você consegue colocar a sua marca em outro país, geralmente lá você recebe moeda estrangeira, né? Você recebe em dólar. Hoje o dólar tá 5,50, o euro tá 6. Então, assim, você consegue ter mais margem em alguns momentos. Você consegue ter mais margem exportando sua mercadoria. E aí você equilibrando com o mercado interno, e agora eu acho que daqui a pouco você já vai começar a perguntar sobre como, né? A importância de internacionalizar. É uma questão de estratégia. Você vai colocar isso na ponta das suas planilhas de custos, vai ver a possibilidade. E a gente está aqui para desmistificar também essa questão de exportar. E dentro que você está falando de importância de internacionalizar a empresa, eu anotei alguns dados aqui, já como eu gravo, às vezes eu não gravo realmente, mas como você falou, estava anotado no meu aqui, isso a gente nem tinha conversado, que é a conversão da moeda, o poder aquisitivo no outro país, que é muito importante. Você vai sair de um PIB Brasil aqui, que é de aproximadamente 2 trilhões de dólares, a gente está indo para os Estados Unidos com 25 trilhões de dólares. É melhor você vender numa praça. Vou fazer uma conta de padaria aqui, mas não sei se... É como se você vendesse numa praça onde alguém recebe R$1.000 de salário por mês, você vender numa praça onde quem recebe R$25.000 por mês. Onde que você está melhor o mercado? Não é importante diversificar? Então, eu notei o poder aquisitivo de outros países, dos Estados Unidos, mas tem China com 17 trilhões de dólares, o Brasil, que é 1,2, é o nosso mercado aqui, mas acho que é interessante também ganhar em dólar. A mão de obra lá fora, dependendo dos produtos, você consegue talvez um custo aquisitivo do produto de forma mais conveniente para poder vender aqui e rentabilizar mais o negócio. O mamão que é exportado aqui, cara, o mamão é super valorizado na Europa, por exemplo. Exportamos muito para a Europa. Você vender algo que lá outro país não tem. Exatamente. Exatamente, como lá, a gente é o maior exportador de laranja, se eu não me engano. Mas, Bruno, falando agora passo a passo, como que eu torno a empresa importadora exportadora? Você pode importar como pessoa física ou pessoa jurídica. A Speed faz isso? Faz. Você pode habilitar a sua empresa, né, tirar o radar da sua empresa, pessoa jurídica, ou da pessoa física. Você pode importar como pessoa física também, né? O que é o radar? Calma aí. Vai. Vamos lá. Se eu falar também alguma coisa do câmbio aqui, vamos lá. Você me corrige. O que é o radar? Vamos o primeiro passo é o radar, então. Exatamente, vamos seguir os passos, né? Tá, isso. O primeiro passo é você fazer o seu estudo. A sua análise de mercado, fazer os seus estudos, você colocar isso, né? Você planilhar tudo isso para ver se é rentável importar, se não é. Então, assim, nós fazemos esse serviço que é legal, assim. Você quer trazer determinada mercadoria do exterior. A gente consegue, né? Você dando todas as informações pra gente, a gente consegue te entregar um estudo e verificar a viabilidade dela aqui, né? Ver o que tem de benefício para ela. A gente consegue te entregar esse estudo, essas estimativas, e você sabe exatamente quando chega. Pois bem, passou pelo período ali que tá ok, a mercadoria é rentável, vale a pena trazer. O próximo passo é o radar. O radar é o quê? Hoje, para você dirigir, você não precisa ter uma carteira de habilitação? Sim. A analogia é essa. Eu adoro analogia. Adoro, meu sócio. Tiagão, essa é para você, hein? Uma analogia. Eu adoro. Deixar eu só falo assim. A analogia é basicamente essa. Para você poder dirigir, você precisa de uma permissão, de uma habilitação. Para você poder importar ou exportar, você precisa de uma habilitação. Então, o radar é a sua habilitação. O radar,
ficou popularmente chamado, né? Um apelido que a gente dá, pegou, enfim, né? Mas é uma habilitação para você poder operar no comércio exterior. Entendi. Você tendo essa habilitação, e ela é da seguinte forma: você faz esse pleito junto à Receita Federal. Hoje nós temos 3 modalidades, que é a limitada, $50 mil. Tô anotando aqui. Pode anotar. Realmente eu tô aprendendo. Não, beleza. Ó, limitada $50 mil, limitada $150 mil e a ilimitada. Então, quando eu digo 3 modalidades e eu coloco para você $50 mil, $150 mil e ilimitada, são limites apenas para importação. Para exportação, não há limite. Você pode exportar... Mas eu preciso me habilitar, independente... Você tem que estar habilitado. Independente se eu vou importar ou vou Exatamente. exportar. Habilitado você tem que estar. Tá. Mas esses eu limites... achava que, lá no início, que eu para exportação, não, para receber. Não precisa. Não precisa. Você tem que ter habilitação e esses 3 modalidades que eu te disse, né? Esses limites são impostos, né? Analisados pela Receita Federal, ela vai verificar a capacidade da sua empresa e são limites para importação. Então, assim, você foi habilitado na limitada $50 mil, por exemplo. Você pode importar até $50 mil CIF, custo, seguro e frete. Ah, conta todo 6 meses. O custo tudo que ele vai pagar. Mais 6 meses. A cada 6 meses, você pode trazer $50 mil. Eu preciso acompanhar? Desculpa interromper, Bruno. Eu preciso acompanhar esse radar, eu tirei... Não preciso tirar mais. Ele tem 12 meses de validade. Ah, tem prazo. 12 meses de validade. Preciso acompanhar Só isso. vai expirar se você não operar. Se você não fizer IMPO ou EXPO. Se você fizer uma a cada 12 meses, ele é eterno. Automaticamente. Tá? $150 mil semestrais para importação também, tá? E a última é a ilimitada, que aí você pode importar a quantidade que você quiser. A Receita Federal, hoje, né? Ela analisa, você dá entrada nos documentos, você vai via portal, você faz o processo, em alguns casos uma revisão de estimativa ou umas habilitações 150 mil ilimitada, por exemplo, eles costumam pedir alguns documentos, eles têm que fazer um dossiê e mandar um processo para eles, né? Seguindo a instrução normativa. E assim, interessante, que eles vão analisar a sua capacidade financeira em alguns termos, né? Em recolhimento de tributo, de imposto federal dos últimos 5 anos e também ativo circulante. Você tem eu falei dinheiro isso ali. agora, já relacionando já com a mesa de câmbio, que a gente analisa lá também, ele precisa apresentar essas informações financeiras para a Receita Federal. Precisa. Balanço, DRE... São muitos documentos. Balanço, balancete, você tem que comprovar a localidade da empresa, contrato, né, de aluguel ou não, IPTU, ITR, se for o caso, conta de energia elétrica. Eles pedem outros documentos, extrato bancário, você tem que apresentar muita coisa. E já relacionando com o que a gente faz lá da mesa, e já trazendo para o universo da mesa de câmbio, que a gente tem esse contato lá com o cliente, para entender a operação, e chega muito cliente lá, às vezes querendo entender de importar e exportar, é interessante que quando você habilita a empresa na Receita Federal, que vocês fazem para poder importar e exportar, as informações não se comunicam. A Receita Federal está de olho no que você está fazendo. É importante, não quero botar medo em ninguém não, mas ela quer enxergar. Acho que não é à toa que o nome é radar. Eu quero rastrear. Mas os sistemas não se comunicam. Então, toda a documentação que apresenta, que a empresa tem que ter esse limite, no câmbio ele também tem que ter. E uma das especialidades da gente lá também, já vendendo peixe aqui, as empresas que estão iniciando a importação e exportação. Porque se ela chega, às vezes, de uma outra instituição financeira, a instituição financeira, acho que algumas acham que todo mundo que está importando e exportando, peraí, o que você está fazendo? Por que não? Peraí, daqui a 3 meses você volta. Cara, eu já estou com produto, já estou com meu contato com o comprador, com o vendedor no exterior. Então, pra gente é super normal. A empresa começou agora, ela nem fez nada. Tudo bem, deixa eu entender aqui qual que é o seu laço financeiro, o seu balanço DRE, você apresentou na Receita, preciso dele também, para eu te liberar. Entendi. Capacidade financeira para você pagar o seu produto e para receber já com a gente é um pouco diferente. Eu preciso sim ter esses balanços DRE e entender que a sua empresa está correta. No câmbio a gente chama de conheça o seu cliente. Deixa eu entender se está tudo ok,
se tem onde é o estoque, tem muitos intermediários no Marbre Grande também, mas onde que está o estoque? Onde você está deixando a sua mercadoria? A gente entende. Mas voltando aqui da listagem, do que a gente estava entendendo depois de importar e exportar, eu vi que para você é muito simples, que é o caso, é o radar, viabilidade, mas a viabilidade ela vem antes de eu tirar o radar, porque se eu não vi que não é interessante, não é viável, para que você vai se habilitar, né? Por que eu não conheci vocês antes? Você faz o estudo, você sabe, a gente consegue precisar. E assim, você se habilitando, né? Você tendo o seu radar, a empresa tendo o seu radar, tem uma série de cadastros obrigatórios que aí o despachante aduaneiro faz. E Porto, eu preciso ter essa relação lá com o Porto, Bruno? Eu, pessoalmente, lá? Não. Eu também é Speed quem vai tocar a mercadoria? São vários escopos, né? Agora eu tô... né? Vamos colocar assim, uma empresa nova. A gente está dando um cenário de uma nova empresa, né? A gente estava conversando um pouquinho nos bastidores ali, trocando uma ideia. Diegão, nós da Speed, nós temos um dos nossos viés ali, né? Das nossas especialidades é o cliente novo. Começar um novo cliente, né? Aquele cara que nunca exportou ou nunca importou. A gente tem ali uma característica de tranquilizar e passar confiança. Então, assim... Eu tava ansioso aqui, é isso que eu queria entender. Não, você gostou de chegar lá assim, ansioso, cara, você vai organizar. Falar, peraí, você tá nesse... Vamos dar um exemplo aqui. Nesse momento aqui, né? Vamos dar um exemplo básico. Você, Diego Cordeiro, limitada. Brunão, vou importar aqui, ou vou exportar. Vamos sentar, vamos tirar seu radar, fizemos tudo, né? Tiramos seu radar, fizemos todos os seus cadastros. Dali para frente, do início ao fim, door to door, né? Expressão muito utilizada, utilizavam muito essa expressão. Nós vamos te auxiliar do início ao fim. Se você estiver exportando, nós vamos fazer com que essa venda pareça uma venda no mercado interno para você. Isso é muito bom. A gente vai, assim, te assessorar do início ao fim. Vamos deixar a mercadoria lá na porta do seu cliente, se for o caso. É porque quando fala exterior, vender para o exterior, eu tô falando que quando eu pensava atrás, eu não importo, não tenho uma empresa importadora, exportadora, mas eu vejo do dia a dia, às vezes da aflição do cliente, dessa minha ansiedade, saber, cara, o que eu tenho que fazer? É como vender aqui, então. Eu tô vendendo para uma outra cidade. Tô vendendo para um outro estado. A gente costuma dizer que é como vender aqui, ou como comprar aqui. Mas a gente sabe que não é. Lógico. O que a gente leva é essa tranquilidade. Porque é o nosso know-how, é o nosso negócio, é o nosso business mesmo. A gente, assim, a parte burocrática, absolutamente tudo. Eu posso focar a gente no meu negócio, que é vender. Exatamente. Foca no seu... Foca no meu negócio, que é vender, trazer resultado, que o tempo eu vou ganhar com vocês. E Brunão, a gente estava aqui querendo relacionar, trazendo um pouco também mais para o universo do câmbio aqui. E aonde que tem o contato de fato, mesa de câmbio com a Speed, cliente importar e exportar? Tem um momento que o cliente tem que pagar. Tem. E antes de eu entrar no ponto lá de enviar e receber remessa, você falou, para mim é muito simples, que eu também trazer essa naturalidade para o cliente. Eu vou resumir em uma pequena palavra. Você falou que tem que ter um ponto de atenção do cliente quando ele vende para o exterior, recebe. O que eu chamo a atenção é assim, você fez uma exportação, você conhece, você tem relacionamento com esse cliente seu no exterior, com esse importador, como é? Se você não tiver, se for uma relação recente, você não conhece ele, a gente sempre assim orienta, cara, vende antecipado, ele te paga antecipadamente, ou então vende à vista. Você embarcou a mercadoria, você apresenta o BL para ele, o BL é o conhecimento de embarque, no caso marítimo, se for aéreo é a AWB, você fez a exportação, apresenta esse documento para ele, cara, ele vai te pagar. E aí a mercadoria está embarcada. Ou antecipado, né? Agora, se você vender a prazo, exemplo, e assim, você tem esse risco. Porque se ele não te pagar, o que você vai fazer? Tem que ter o conhecimento. Aqui no Brasil você protesta o cara, você vai ali do lado na empresa, né? Você vai na empresa dele, mas e lá no exterior? Você vai lá, você vai cobrar ele, como é que vai ser? Nada obriga ele a te pagar. É uma relação extremamente comercial. A Receita Federal não vai se envolver numa relação comercial. Exato.
O governo brasileiro não vai se envolver numa relação comercial. Você tem que saber de fato quem você está comprando para quem que você está vendendo. Exatamente. Tem que ter esse relacionamento lá. E trazendo aqui para o universo de câmbio, eu quero trazer depois alguns pontos para a gente poder finalizar. Trazendo aqui para a mesa de câmbio, que a gente começou lá nisso, Diego, esse episódio, vamos ter outros, vamos ver o que vai surgir. Mas é realmente trazer essa facilidade, assim como você falou que vender para o exterior é muito simples, é como se fosse aqui dentro do Brasil, como se fosse, com a facilidade que a Speed pode trazer. Desburocratizou muito, desburocratizar. Assim, né? Pagar lá o cliente no exterior, que é o nosso serviço, precisa de uma instituição financeira para poder fazer isso. Não dá para você fazer, não dá para você pagar aqui no Brasil uma mercadoria que você comprou lá de fora. Então, enviar e receber, quero reforçar novamente, é muito simples, é como se fosse uma TED. Inclusive, até os dados de conta, agência e conta, dá até para poder utilizar para você fazer o pagamento lá fora. Isso tudo a gente entende, só que a diferença de uma TED que você faz aqui no Brasil, que eu posso fazer uma TED para sua conta, de alguma coisa, de algum negócio que a gente teve, simples, a gente vai entrar em outro mérito fiscal, mas, enfim, eu não preciso dar satisfação para ninguém. Eu não preciso dar satisfação para minha esposa, eu não preciso explicar a Receita Federal naquele momento o que eu estou fazendo. Agora, no câmbio, enviar para o exterior e receber. Você precisa apresentar as documentações, que são os registros da mercadoria. Então, é simples assim. Só preciso, se eu pudesse dividir, seria isso aqui, ó. Pagar no exterior ou receber aqui no Brasil. Preciso só disso daqui. Esse meio aqui que a gente entende. Isso daqui que é a mesa de câmbio. Essa conversa que a gente está tendo aqui, Bruno, é que eu tenho com o cliente para poder entender de fato se está no momento dele pagar, se não está. A gente não consegue adivinhar taxa de câmbio, mas existem mecanismos da gente conseguir proteger o cliente de algumas oscilações. Trava essas coisas, né? Trava de câmbio, porque o cliente no dia a dia, ele tem algumas margens de segurança do câmbio da sua receita, do produto que ele vendeu. Mas como que ele garante de fato aquela receita e não coloca de forma a apostar a rentabilidade dele da operação para uma flutuação de taxa de câmbio? O câmbio não pode ser a preocupação dele. Já foi tão difícil vender, ajustar custo. Pelo incrível que pareça, na importação e na exportação, o câmbio não pode ser, do meu ponto de vista, a preocupação do cliente. Não pode ser. Porque do início do ano até agora, o câmbio subiu 10%. Mas se você já vai se preparando, planejando as suas operações, você não vai ficar à mercê de flutuação de taxa de câmbio. Existe mecanismo para isso, mas aí é uma conversa muito mais pessoal, assim como a análise lá de custo que você comentou da operação, que é entendendo de fato quanto que o cliente precisa. Então, se eu fosse resumir a mesa de câmbio, tudo que a gente quer entregar para o cliente é essa conversa que a gente tem no dia a dia, que não é só entrar no meu sistema lá do banco e fechar a taxa, acabando. Cara, tem tanta coisa que dá para se proteger. Hoje em dia, o que os importadores e exportadores, o que os nossos clientes, eles sentem há uma carência muito grande assim hoje, eles terem alguém para instruí-los, né? Hoje os grandes bancos ficaram muito automatizados, né? Às vezes você não consegue falar com alguém para você tirar uma dúvida específica. Exato. Sabe? Às vezes uma orientação, às vezes uma tendência de mercado, sabe? Enfim. E é isso que a gente quer trazer. E aí você me trouxe essa segurança. Eu sei. Quando eu passo um cliente, eu falo, cara, só um minuto. Entende lá. Vamos fazer. A mesa de câmbio. Você não precisa estar preso aos 4 bancos brasileiros que todo mundo conhece quais são. Existem outras opções aqui que você consegue fazer de forma mais rápida, de forma mais ágil, de forma mais segura, de ter de fato uma pessoa preocupando com o seu negócio, com o seu dinheiro, a forma que você vai receber e te instruindo também. Exato. Porra, você faz a diferença. Não, como vocês também, mas exatamente isso. Entender que nesse universo muito digital, online, aquela relação com as pessoas, vai ser um pecado que eu vou falar aqui, mas eu não sou muito fã daquele chatbot, não sei se você já viu. Ah, não, também não. A pessoa entra falando automático. Não, cara, você tem que você falar, porque você entender a sua operação. Eu tô no mercado financeiro, a gente consegue conciliar taxa de juros para um período de você pagar. Taxa de juros hoje está em 11 e poucos %. Será que se você deixar o seu dinheiro que você vai pagar da importação por um período, que já vai corrigir
ali quase 1% ao mês, você sabia que você está se protegendo já de uma oscilação do Exato. campo. Isso daí que é massa. É tão simples. Isso daí que é irado. Por que ele vai falar se ele só entrou lá e fechou a operação? Sim, você tem que ter o digital, você tem que ter sua liberdade, sua facilidade. Mas eu acho que tem que ter alguém para você conversar, para você poder falar. Cara, quer ver? Eu vou falar um negócio aqui. É isso que eu quero trazer. Eu vou falar um negócio aqui. Se uma empresa fizer um cadastro lá com você, né? Aí ela deixa lá. Chega uma importação. Você tem a opção de ir lá no Diegão, preciso pagar minha mercadoria. Como é que tá a sua taxa aí? Você vai falar da taxa, você vai dar outras tendências, você vai falar... Ele vai falar com você, né? Com sua equipe, na mesa ali, na hora ali, olhando pro mercado. Cara, o que custa uma empresa que importa fazer isso ou que exporta? Sabe? Sim. Ter outra opção. Enxergar, entender o negócio. Fala, pô, tem uma opção. Cara, faz todo sentido. Lá o Diego me deu várias... Eu tenho esse serviço para poder pagar, tem imposto... Não tem imposto? Pois é. Eu tô começando Eu tô começando meu cadastro agora, Diego. Eu já consigo travar? Cara, eu vou te explicar. Agora dá, não dá. Ó, o seu tempo que você tá querendo fazer pagar, não vai dar. E tem gente é muito sincero também. Fala, cara, dentro desse período que você tá mas tem que ser, cara. É não, sim ou não. Não tem meio termo. Não vou conseguir te atender. É sendo muito sincero com o cliente. Eu acho que essa... A diferença que a gente quer trazer, essa humanização do atendimento, que não é só taxa, é uma conversa com o cliente de fato da operação que ele quer fazer. Enfim, é essa pessoalidade maior que eu quero trazer para o cliente e quero mostrar nessa conversa do dia a dia com o cliente. Mas, Bruno, trazendo assim para a gente, finalizando um pouco a conversa, tem 3 pontos aqui que eu acho que eu queria conversar com você para a gente poder analisar. Que a gente falou lá no início. Que é da análise de mercado, num planejamento estratégico e contar com a ajuda de um especialista. O que você poderia comentar para a gente desses 3 pontos? De analisar o mercado, planejamento estratégico e contar com um especialista. E eu conto com você, especialista. E eu com você. Para poder fazer Diego, a conversão. Aqui, você está me dizendo assim, análise de mercado, planejamento estratégico e ter especialistas. Você está simplesmente desenhando o que você precisa fazer para internacionalizar, para importar ou exportar. Simples. Análise de mercado. Você vai colocar uma mercadoria no exterior. Você vai precisar entender aquele país. Se a sua mercadoria cabe ou não cabe, já tem exportações. E existem muitas ferramentas para saber disso. A gente tem uns órgãos do governo que eles estão aqui no Espírito Santo, com representantes aqui no Espírito Santo, que eles fazem isso, eles vão na sua empresa, e não é Sebrae, é governo federal. Eles vão na sua empresa, te auxiliam e te dão todas as ferramentas para você estudar mercado, você vê quais mercadorias estão indo para cada país, ou quais importadores tem lá fora que você pode trazer essas mercadorias. Então, assim, análise de mercado você precisa fazer. Planejamento estratégico. Lógico, se a sua empresa vai importar ou exportar, é certeza que você planejou estrategicamente com a sua empresa. Planejamento estratégico é algo, assim, que hoje em dia está sendo muito mais falado porque a gente está vendo, assim, cada vez mais estudos, mais pessoas. Eu saí importando um container e... A gente tem muita pessoa. Exatamente, a gente tem muitas pessoas hoje estudando gestão, né? E quando você estuda gestão, a gente fala assim, poxa, beleza, e aí, qual o planejamento estratégico da sua empresa? O planejamento estratégico é esse. Mas quando você tem um planejamento estratégico real, verdadeiro e alcançável, que você tem lá, eu vou internacionalizar a minha empresa, por exemplo. Ou então eu tenho que aumentar o meu faturamento em 30%. Entendi. Em 30%. Aqui no Brasil eu não vou conseguir, a não ser que eu atinja outros estados. Mas eu tenho a oportunidade de atingir isso exportando. Entendi. Isso é um planejamento estratégico. E como é que você vai chegar lá? Aí vem os planos de ação. Entendi. Então, assim, você fez o planejamento estratégico, fez a análise do mercado. Isso está no planejamento estratégico da sua empresa. Faz sentido? Cara, segue. E por fim, para você exportar ou importar,
você tem que ter especialista, você tem que ter profissional Tem capacitado. que liberar o seu tempo pro seu negócio, pra você vender. Cara, assim... Tá falando de importar, exporta, mas Exatamente. cara, é vender. Diego, O seu negócio que é vender. Nosso estado é um estado... A vocação, ele tem uma vocação extraordinária pro comércio exterior. 56% do PIB capixaba é oriundo do comércio exterior. Eu até peguei um dado aqui, tá? Interessante. 25% do comércio exterior passa pelo Espírito Santo. No Brasil. No Brasil. A gente tem ali um minério de ferro saindo daqui, cara. Assim, o estado do Espírito Santo, ele é fenômeno para isso. A gente tem muitos desafios logísticos, inclusive vou dar uma palestra sobre logística, né? Sobre essa crise logística aí, que não é só aqui, é no mundo inteiro. Cara, você tem profissionais aqui de alta qualidade, você tem uma Receita Federal, auditores fiscais aqui, nós temos uma alfândega altamente capacitada aqui no estado. Entendi. E aí você conta com profissionais para fazer isso tudo acontecer. Liberar tempo no dia. Não é? Para você exportar, o que é que você precisa? Pô, você precisa de um contador, um contabilista capacitado que saiba fazer, que tenha experiência, que tenha expertise. Você precisa de um despachante aduaneiro, de uma assessoria aduaneira, você precisa de uma empresa, de uma instituição financeira sólida ali com você. É isso. Esses 3 pilares aí é o resumo. É o resumo do que precisa fazer. E, cara, eu tô muito feliz com essa primeira conversa da gente, com tudo isso que tá acontecendo. É o primeiro, confesso que fiquei nervoso, ansioso, tomei acho que uns 10 copos d'água hoje de manhã já de participar, uns 5 copos de café. Inclusive, reforçando, você tem uma palestra hoje para falar sobre dentro do ramo de café, inclusive, né? Café, logística. São quantos dias? 2 dias, né? O evento são 2 dias, mas eu só falo hoje. Você fala hoje. Então, Bruno, eu queria finalizar aqui a nossa conversa agradecendo o seu tempo demais. Reforço, eu sou fã do despachante aduaneiro, da sua categoria, porque é o que faz o mercado acontecer, obrigado. É o que faz tudo acontecer, não é porque a gente está aqui no vídeo, não. Eu já conversei várias vezes com o Thiago, estou sempre lá na Speed, essa conversa para acontecer aqui hoje, acho que é de muitos anos também que eu busco estar presente com vocês, não só a Speed, mas com o mercado de despachante aduaneiro. Estou feliz com mais uma vez, com esse primeiro episódio. Quero trazer mais temas interessantes, como você comentou do contador. Onde fundar o contador dentro dessa questão da importação, da exportação, enfim, produtos que são mais interessantes para poder exportar, serviço dentro da parte do mercado internacional. Existe uma engenharia, tributária, financeira, assim. E é isso que eu quero reforçar, que é esse papo, é isso que a mesa de câmbio faz. Inclusive, se entrar em contato com a gente agora, nossa mesa está lá funcionando. Né? O meu negócio é estar lá, operando, entendendo, fazendo seus pagamentos, fazendo seus recebimentos, entendendo as melhores estratégias, como a gente falou, do planejamento estratégico, e que a gente é um especialista. É isso que eu quero reforçar e facilitar no dia a dia. Então, mais uma vez, Brunão, obrigado pelo tempo. E para poder finalizar, Brunão, vou deixar o seu LinkedIn da Speed, o Instagram da Speed, depois lá para todo mundo seguir, poder acompanhar os próximos vídeos. Eu que agradeço, sério mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade. Ser o primeiro convidado aqui foi um prazer. Tinha que ser, Speed. Foi um prazer. Eu espero, assim, que não pare. Você parece que já faz há tempo. Não. Aqui. Você... Obrigado, tá, cara. Obrigado você, muito obrigado pela oportunidade. Eu tô feliz. E assim, eu tô à disposição. Eu espero que a gente volte aqui, talvez para falar de um produto, de alguma coisa específica, de um outro assunto, mais técnica, mas nós vamos voltar para falar também. E tem um Speedcast, só para finalizar. Depois eu vou colocar ela também lá, tem um Speedcast lá para poder participar. Tem também. Isso aqui é mesa de câmera, tem um Speedcast, que é muito Depois você vai também. Lá, né? Aí tá com você, a gente começou. Obrigado. Valeu, meu irmão. Até a próxima.